Olá, queridos, a paz do Senhor, bem-vindos a mais um vídeo. Eu hoje quero, de coração cheio, mergulhar com vocês em um trecho de Lucas 17 que parece bem simples assim, mas quando a gente lê com outros olhos e com a direção do Espírito Santo de Deus, a gente consegue extrair uma mensagem muito importante. Então hoje nós vamos falar sobre perdão, tropeços, convivência, feridas e o que nós fazemos com todas essas bagagens, né? O que nós fazemos com todas essas situações essas que todos nós vivemos, independente da nossa maturidade espiritual, independente da fase que nós nos encontramos de fé. Então eu quero ler com você lá em Lucas 17, do 1 até ao versículo 4. Diz assim a palavra do Senhor. E disse aos discípulos: é impossível que não venham escândalos, mas ai daquele por quem vierem. Melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma mó de atafona e fosse lançado ao mar do que fazer tropeçar um destes pequenos. Olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti sete vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo dizendo, arrependo-me, perdoa-lhe. Imaginemos então a cena, né? Os discípulos ali caminhando, ali, né, na estrada, poeira na estrada, um clima meio tenso. E Jesus, sabendo do coração deles, assim como o Senhor também conhece o nosso coração, e percebendo como é fácil ferir e também é fácil ser ferido, como é fácil desanimar alguém e ser desanimado, como é fácil decepcionar alguém e ser decepcionado, dar mau exemplo. E quando eu digo é fácil, é que acontece sem muito esforço. E pior do que isso, às vezes acontece sem mesmo que a gente perceba. Por isso Jesus, o próprio Jesus, ele sabe, tropeços vão acontecer, eles são inevitáveis. E é como se Jesus olhasse pra gente e dissesse, olha, eu sei que aqui ninguém é perfeito, vocês vão errar, vocês vão se magoar, vocês vão tropeçar. Mas a segunda parte desse versículo é onde me pega, é onde a coisa aperta. Jesus continua, mas ai daquele por quem eles vêm, os tropeços, né, no caso. Jesus, ele está dizendo que ele leva a sério quando alguém causa um dano espiritual a alguém, a outra pessoa, que ele cuida dos pequeninos, né? A própria palavra diz, os pequeninos eu entendo como os feridos, os vulneráveis, e que nós precisamos vigiar. Nós precisamos ser vigilantes a todo tempo, vigiar nossas atitudes e termos cuidado para que nós não sejamos pedra de tropeço para o nosso irmão. Então, se a gente parar para pensar, isso realmente faz todo sentido. Quanta gente já não se afastou da fé por palavras duras que ouviu, quanta gente já não se afastou pela hipocrisia, porque foi ferido por causa de alguém que, ao invés de cuidar como a palavra nos ensina, preferiu ferir, e muitas vezes até sem perceber. Então Jesus sabe bem disso, por isso que ele já começa o capítulo 17 nos chamando, fazendo ali o chamado à responsabilidade espiritual que é de cada um, a responsabilidade individual. Então logo em seguida ali, né, Jesus ele continua no 17:3, que diz assim, olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. Eu acredito que é como se Jesus dissesse, olha, eu sei que vocês vão errar, mas eu sei que vocês também vão precisar se arrepender, eu sei que vocês vão precisar se perdoar, se cuidem um dos outros, se corrijam, se repreendam, se restaurem.
Tá, mas então o que uma coisa tem a ver com a outra, né? É que a convivência sem perdão, ela vira veneno. E perdão sem verdade vira superficialidade. Jesus coloca lado a lado, então, né, ali a firmeza que repreende, a graça que perdoa e a constância. 7 vezes no mesmo dia, você terá que perdoá-lo. Nem que ele peça 7 vezes, você vai perdoá-lo 7 vezes. Nós, às vezes, ficamos tão escandalizados quando alguém do nosso convívio, né, alguém ali próximo a nós, peca. A gente ainda não entende que não existe nem pecadinho, nem pecadão. E muitas vezes o maior escândalo não é o pecado em si, mas sim a forma como nós reagimos ao pecado do próximo. Às vezes é um tropeço, nós estamos sujeitos, a palavra fala várias vezes sobre isso. Então, às vezes é um tropeço, a gente já enxerga como um baita de um tombo. Às vezes transformamos o erro de alguém em identidade, como se o pecado daquela pessoa definisse quem ela é em Deus. Sabe, os nossos pecados, os nossos erros não são a nossa identidade. Todos estamos sujeitos a falhar, isso não define quem a gente é. Às vezes nada machuca tanto quanto a nossa falta de amor, a nossa falta de misericórdia, a nossa falta de compaixão para com o nosso irmão, com o nosso próximo. Jesus, ele sabe disso, por isso ele nos chama a uma fé que não é só doutrina, uma fé que não é só teoria, não é só papel, é sobre relacionamento, e é sobre relacionamento não só com Deus, mas também com o nosso irmão, em igreja, em comunidade. E é claro, é óbvio que cada caso é um caso. Não são todas as pessoas que nós conseguimos conviver, não são todas as pessoas que nos fazem bem, não são todas as pessoas que estendem a mão, que querem caminhar lado a lado para crescer verdadeiramente, sabe? Eu entendo que cada caso é um caso, as pessoas elas são diferentes, as pessoas elas têm questões que às vezes a gente não tem, enfim. Mas isso aqui é de forma geral, sabe? É suposto a gente se amar, é suposto a gente se levantar, é suposto a gente se perdoar, sim. Então, se você tá aqui, talvez você precise ouvir isso de um jeito diferente hoje, sabe? Não importa se você tropeçou e se você tá com vergonha, talvez você foi aquele que causou dano espiritual, que causou o tropeço na vida do teu irmão, feriu e precisa pedir perdão. Talvez você é a pessoa que sofreu danos. Talvez você é aquele que foi ferido e carrega o peso dessa ferida até hoje e precisa liberar o perdão. Jesus, ele sabe, ele diz pra gente hoje, olha, eu sei, tá? Os tropeços, eles são inevitáveis, eles vão acontecer. Mas Jesus também nos deixa claro que o amor cuida, que o amor cura e sara. Então, Jesus em nenhum momento ele nos pede perfeição, ele nos pede apenas que a gente seja vigilante. O que ele ensina e o que ele pede pra gente é: sejam vigilantes. Ele nos pede coragem para enfrentar com amor, com humildade, com sabedoria. Ele nos pede para perdoar de novo, e 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 de novo, quantas vezes forem preciso. Então, 3 pontos de Jesus aqui. Nós precisamos vigiar o nosso coração. Que tipo de influência a gente tem sido para o nosso próximo? Será que você afasta ou aproxima as pessoas de Deus? Será que você tem sido um instrumento para edificar ou para destruir? O que o teu comportamento, o que as tuas ações, as tuas atitudes, as tuas palavras, o que a tua vida tem dito sobre o teu relacionamento com Deus? Segundo, falar a verdade com amor e ser apto a ouvir também.
Repreender não é humilhar. A própria palavra diz pra gente se repreender uns aos outros. Então nós precisamos pedir sabedoria do alto, nós precisamos ter amor para repreender. Olha, fulano, poxa, eu acho que é assim, assim, assado. Orar com aquela pessoa, pedir direção. E o terceiro ponto: perdoe como quem muito foi perdoado. Perdoar não é dizer que o que aconteceu não importa. Perdoar não é dizer que o que passou não teve significado, ou às vezes não tenha deixado cicatrizes, feridas. Não é ignorar o fato de que você foi machucado, mas perdoar é entender que a dor que você sentiu não é o fim da sua história e que o amor de Deus, ele é maior. Jesus nos ensina que no reino de Deus não é suposto, como eu já disse, cada caso é um caso, mas no reino de Deus não é suposto ninguém caminhar sozinho. Se um tropeça, o outro levanta. Se um erra, pede perdão e é perdoado. Se um desanima, o outro segura na mão e anima, e vamos, e o outro encoraja, e juntos caminhamos em fé como igreja, como noiva do Senhor. E esse relacionamento de irmãos, de igreja, de comunidade, esse relacionamento também revela o coração de Deus. Não é só o nosso relacionamento com Ele que fala. A oração que você faz pelo teu irmão, o jejum que você faz pela vida do teu irmão. Se você tem sido pedra de tropeço pro teu irmão ou não, isso é muito sério, sabe? Jesus, ele fala aqui nesse capítulo, nesses versículos, sobre a responsabilidade. Imagina a responsabilidade que você vai carregar por ser pedra de tropeço, por fazer alguém cair, por fazer alguém pecar, por levar alguém por caminhos que não é suposto ser levado. Isso não é brincadeira. Ai daqueles por quem vierem os escândalos. Então que o Senhor, ele hoje nos ensine a sermos um bom exemplo, a sermos um bom irmão dentro do corpo de Cristo, na sua igreja. Então eu quero te convidar para fazer uma oração. Vamos orar e eu já encerro por aqui. Senhor Jesus, hoje te pedimos olhos e coração atentos e vigilantes, que não sejamos pedra de tropeço na vida de ninguém, que nossas palavras, nossas atitudes, nossas reações, nossos comportamentos, que tudo venha a ser para te honrar, para te glorificar. Nos ensina a liberar o perdão quantas vezes forem necessárias. A tua palavra nos ensinou, Senhor, sobre constância. Nos ensina a perdoar assim como o Senhor perdoa. Que tenhamos a graça de viver relacionamentos cheios de amor, relacionamentos restaurados e honestos perante Ti. Que nós venhamos, Senhor, ter a dádiva de conseguirmos lidar com o nosso irmão, Senhor. Que coisa linda, um levantando o outro, um encorajando o outro e assim nos fortalecendo como igreja, como corpo de Cristo em fé. E que as nossas vidas sejam sempre pontes e nunca muros. Que nós, Senhor, venhamos entender realmente a importância, Pai, de não ser uma pedra de tropeço para que o nosso irmão caia. Em nome de Jesus eu te peço, nos dê corações, Senhor, cheios de Ti, da Tua sabedoria. Te louvamos e te agradecemos, Pai. Obrigada. Em nome de Jesus, amém. Então é isso. Eu espero que esse vídeo tenha falado ao teu coração. Se você conhece alguém que acha que deveria ouvir essa palavra, já envia, já se inscreve aqui no canal. Eu tô tentando ter mais constância, aparecer aqui mais vezes. Mas enfim, né, gente, não é sempre que dá. Mas que o Senhor, ele tenha falado ao teu coração, assim como falou ao meu. E que nós tenhamos, então, entendido a importância desse chamado, dessa responsabilidade.
e que nós venhamos perdoar como o Senhor nos perdoa todos os dias, a todo instante, e que nós tenhamos corações abertos e dispostos a crescer como igreja, como comunidade, como família, como irmãos que se apoiam, que se levantam, e para que juntos nós então possamos ser cada vez mais parecidos com Jesus e mais próximos, cada vez mais próximos dele. Então é isso. Eu espero você no próximo vídeo. Um beijo grande, que Deus abençoe.